Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os timers aqui no TIAPortal, que são as variáveis, né, os data types que nós utilizamos para armazenamento de tempo. Então nós vamos estudar basicamente três na aula de hoje. O primeiro deles é o S5 time, né, um data type um tanto quanto antigo, podemos dizer assim, muito utilizado em CLPs, nas famílias 300, 400, que passou por uma evolução considerável, né, até chegar às variáveis aqui do tipo time, L-time, essa sim nós utilizamos em grande escala, né, praticamente todos os temporizadores que nós utilizamos hoje em dia aí, tom, toff, retentivo, pulso, nós vamos optar por utilizar uma variável do tipo time, e nós vamos entender o porquê na aula de hoje. Então, olhando primeiro aqui com relação ao tamanho de cada uma dessas variáveis, né? Nós temos que uma variável S5time, ela ocupa uma word, né? Eu até deixei aqui uma DB não otimizada para a gente justamente conseguir ver o offset, né? Uma variável do tipo time ocupa uma double word, enquanto que uma LTime ocupa uma quad word, né? 64 bits. Primeiro, vamos analisar sobre a S5time, né? Que ela tem algumas particularidades interessantes. Eu vou até pegar aqui o manual para a gente conseguir ver. Uma variável S5time, ela armazena, né, o valor de tempo no formato BCD. Né? Então, vamos entender o que é isso, mas olha só. Então, ela ocupa ali uma word, né? Nós temos alguns campos, né? Olhando aqui para a variável, né? Nós temos que os dois primeiros bits aqui, ou melhor, vamos começar aqui. Então, ó, os 12 primeiros bits, eles vão ser responsáveis por armazenar o valor em BCD. Então, aqui, ó, nós temos que essa combinação forma o número 7. Essa combinação forma o número 2, enquanto que essa combinação forma o número 1. Então, aqui nós temos 127 em BCD. Mas é 127 o quê? É por isso que nós temos aqui, então, a base de tempo. Né? Essa base de tempo, se nós temos aqui 2 bits para isso, nós temos 4 possibilidades, né? E essas possibilidades estão aqui em cima, né? Então, dependendo do valor que tiver lá, a gente vai ter uma resolução para aquele tempo, que é um multiplicador para esse valor BCD. Então, aqui no exemplo, ó, que está aqui no manual, nós temos aqui 1 segundo. Então, neste caso, essa variável, neste momento, está representando aqui, ó, 127 vezes 1 segundo. Então, está representando 127 segundos. Se a resolução de tempo fosse 10 milissegundos, ia ser 127 vezes 10 milissegundos. E aí por diante. Então, vamos ver isso aqui, ó, no TIAPortal. Aqui, vou abrir o meu main. E a primeira coisa, né, que eu quero mostrar para vocês é com relação a isso aqui, ó. Vamos supor, eu chamei um temporizador retentivo aqui. E aqui, um temporizador retentivo, se a gente ver aqui, ó, nos tipos que aceitam, né, a gente não vê ali o S5time. O S5time não é permitido aqui. Eu posso, inclusive, tentar arrastar lá minha variável S5time para cá, ó, que ele não vai deixar. Né? Não vai deixar de forma nenhuma, porque esse temporizador não é compatível com a variável S5time. É por isso que aqui no TIAPortal nós temos aqui então em instruções, temporizadores aqui. Nenhum desses aqui nós vamos conseguir. Nós temos que vir aqui em Legacy e aqui sim vai ter alguns temporizadores que nós podemos utilizar. Eu vou pegar aqui, ó, o padrão, né? Um delay aqui. Então eu arrasto para cá. Quando eu arrasto para cá, eu já vejo que é uma cara diferente, né? Então, assim, não vou concentrar muito em mostrar o funcionamento do bloco, porque a ideia é a gente analisar a variável. Mas aqui em cima, não é igual a gente fez com o temporizador ali agora, que pede para a gente criar uma instância, não. Né? Nos CLPs antigos, nós temos uma área de memória exclusiva para temporizadores e uma exclusiva para contadores. Neste caso aqui, um temporizador desse tipo, ele vai consumir uma parte daquela memória. Então, aqui eu posso dizer T0, né? Vou chamar T0, que é aquela área de memória lá onde que ele vai estar alocado. Aqui nós temos o preset de tempo, né? Então, se eu colocar aqui, ó, simplesmente 5 segundos, nós já vamos reparar uma coisa. Na sintaxe, aqui não é simplesmente ter hashtag 5 segundos, aparece um S5 aqui antes. Então, é uma variável S5time, ela vai ter essa sintaxe aqui. Então, aqui só para a gente completar, eu vou colocar aqui uma variável start, já deixei algumas variáveis criadas aqui, só para poder agilizar um pouquinho. Então, ó, vou fazer o download, para nós verificarmos. Então aqui nós temos, né? Eu até estava fazendo alguns testes antes, note que a variável está até armazenando aqui um valor, né? Então aqui, ó, inicialmente, né? Eu vou dar um reset, resetou o tempo. Então é o funcionamento de um temporizador, né? Eu dei um start, ele vai contar o tempo. E é curioso que ele conta de cima para baixo, né? Neste bloco. E aí tem outros blocos. Terminou o tempo, ele vai pegar e vai energizar a saída. Tirei o start aqui, ele vai tirar.
Agora vamos analisar o número, né? O como que ele é formado, aquilo que a gente acabou de ver no manual. Então, ó, vou dar um pause aqui em qualquer hora. Então, nós temos aqui o valor, ó, 3 segundos, 780 milissegundos, né? Então, aqui a gente já consegue ver, o próprio bloco nos informa isso, né? Que é o valor em BCD, né? Então, ó, em BCD, que é como ele está armazenando lá na variável, nós temos 378, né? Então, quando a gente pega aqui e vem na nossa watch table, eu vou pegar aquela variável lá, ó, que é T0, a variável do temporizador mesmo, né? Por padrão, ela vem aqui no formato Cinematic Time, e nós conseguimos ver, né, ó, S5T Cinematic Time, 3 segundos e 780 milissegundos. É exatamente como está lá no temporizador. Mas se a gente mudar aqui para BCD, nós conseguimos ver, né, o 378, que é o mesmo que está lá no bloco. E olhando para o binário, agora a gente consegue ver e fazer um paralelo com o manual, aquilo que nós vimos, né? Então aqui nós temos um número, aqui nós temos outro, e aqui nós temos outro, né? E aqui nós temos a resolução do tempo, ó. Então os dois primeiros são desconsiderados, aqui é a resolução do tempo, que é 00. Se a gente voltar lá no manual, vamos ver aqui, ó. O 00, ó, significa que é 10 milissegundos. Então se aqui é 10 milissegundos, no fim, ou seja, esse número aqui que está sendo formado, nós vamos multiplicar por 10 milissegundos para ter o valor do tempo, né? Então, nós conseguimos, inclusive, ver aqui, ó. Em binário, então, nós temos aqui, né, o número 8, aqui o número 7, aqui o número 3, então aqui está dando 378. Então, é 378 vezes os 10 milissegundos aqui, né? Então, aqui, ó, vai ser 378 aqui vezes 10, então vai ficar 3.780 milissegundos. Então, a gente tem que passar para segundos, então andar 3 casas com a vírgula, então vai dar 3,78, né? É por isso que quando a gente olha lá em Cinematic Time, tá dando 3 segundos e 780 milissegundos. Então é essa conversão que acontece na variável Cinematic Time, né? E com isso nós conseguimos ver algumas limitações relacionadas a ela, né? Por exemplo, aqui, ó, tempo máximo, olha só. Consegue armazenar, isso aí já considerando a resolução, né? Que a gente consegue armazenar o maior valor possível. 2 horas e 46 minutos, ou seja, é um tempo relativamente baixo, né? Se a gente está falando de tempo. Às vezes nós teremos tarefas aí que a gente quer contar um dia, às vezes até uma semana, dependendo. Então, uma variável do tipo S5Time aqui, ela vai ser um pouco limitada, né? Tá até escrito aqui, ó. Os valores que excedem, né? 2 horas e 46 não são aceitos. E aí, para cada resolução de tempo, né, cada base de tempo, nós temos aqui o range em que ele armazena, né? Então a gente vê que inclusive tem um valor mínimo aqui, um valor máximo, e ele não conta todos os valores, né? Se a nossa resolução é 10 milissegundos, ele vai passando de 10 em 10 milissegundos. Esses valores no meio aí são meio que perdidos, né? Não, nem vamos dizer perdidos, né? Eles não são armazenados na variável, porque não existe um campo lá para ser armazenado. Então essas são as particularidades aí do S5Time, né? Não utilize, né? A dica é essa. Evitem ao máximo utilizar isso aqui, por quê? Porque nós temos algo muito melhor hoje em dia já, que nós vamos ver agora, que são as variáveis do tipo time e LTime. Então, voltando aqui para o main, agora eu vou chamar um temporizador aqui, ó, eu vou chamar agora um temporizador normal. Nós podemos chamar aqui, ó, um TP, né, para gerar um pulso, um tom e um TOFF, né, um delay e off delay, ou um temporizador retentivo. Eu vou chamar aqui um temporizador retentivo, porque para eu pausar o tempo e ver o tempo pausado lá na watch table para a gente analisar os bits. Então aqui agora, ó, tem o meu temporizador retentivo, vou colocar as mesmas variáveis aqui, ó, um start. Aqui eu tenho o meu preset de tempo. Se eu copiar daqui e colar, ó, aqui ele vai dar um erro. Por quê? Porque agora não é S5T hashtag, agora é simplesmente T hashtag, que são as variáveis do tipo time e LTime. Eu posso colocar, né, escrever o T hashtag e o tempo, ou eu posso simplesmente colocar aqui, ó, 5S. 5S ele entende e já vai colocar na formatação ali que eu preciso, né? Então aqui eu tenho o meu reset, aqui eu tenho também o meu tempo corrido ali. Tem uma variável para ele aqui. Então, ó, como eu usei a mesma variável de start, eu vou só apagar o outro aqui para não sobrescrever, para não contarem juntos, né? Então, neste momento aqui, ó, vou fazer um download. Certo? Agora, antes da gente testar, eu vou vir aqui no manual, ó, só para mostrar para vocês. Então, uma variável do tipo time ocupa lá uma double word, né? Nós temos aqui o range de valores, né? Então, a gente consegue ver aqui que já é um range de valor bem alto, né? Então, nós temos aqui ó, 24 dias, 20 horas. E com relação também à resolução do número, né? Nós temos até milissegundos para a variável time. E a variável
LTime nós temos em nanosegundos, né? Então aqui nós temos, né, para LTime, uma variável muito maior, uma quantidade enorme de dias aqui que nós conseguimos armazenar dentro da variável. Então a escolha, né, com relação ao time e LTime vai ser baseada no tempo máximo que você vai precisar armazenar naquela variável, né? Na maioria das aplicações, uma variável do tipo time já é mais do que suficiente, né? 24 dias. Às vezes você quer, sei lá, uma periodicidade, sei lá, de um mês, né? E você quer utilizar um temporizador para fazer isso, né? Ou seja, você pode usar um aqui do tipo LTime que ela consegue contar 30 dias. Vamos lá então no Tia Portal, agora que nós já entendemos. Aqui agora eu tenho um temporizador retentivo, ó. Aqui eu dei um start, pausei, a variável agora ela está armazenando o valor 758 milissegundos. E é interessante destacar aqui, a nível de bit falando, né, uma variável do tipo time, uma variável do tipo LTime, né, aquela resolução que nós temos, né, a gente viu que é em nanosegundos para LTime e em milissegundos para time, é o que vai ser contado em binário, né, então a cada incrementado em binário é 1 milissegundo, se a gente está falando aqui de uma variável time. É interessante até a gente ver isso. Então aqui eu tenho agora, ó, 758 milissegundos. Se eu pego essa variável, né, pode ser essa aqui, ó, o ET, e jogo aqui, ó. Se eu ver em binário, o valor 758 vai ser exatamente o valor que está aqui agora, ó. É o valor 758. Se a gente passar esse binário aqui, né, para decimal, nós vamos conseguir ver isso. E uma forma ainda melhor da gente conseguir visualizar isso, ó, aqui na minha variável time, ó, vou colocar aqui o valor inicial dela sendo 1 milissegundo, né? E aí a gente vai ver que esse 1 milissegundo é de fato o valor 1 em binário, porque aí vai ficar fácil da gente analisar, né? Então, ó, vou fazer um download aqui. Eu tinha que fazer um download com reset, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. 1 milissegundos. Isso, aí agora sim. Se eu fizesse um download com reset, ele ia resetar DB e ia voltar com o valor inicial. Como eu não fiz, eu peguei e mudei manualmente, né? Então a minha variável agora, time aqui, ó, ela tá armazenando o valor 1 milissegundo. Então eu vou vir aqui na minha watch table, né? Vou procurar por ela aqui, ó. Vou vir aqui dentro de dados, a minha variável time. Então aqui ela tá armazenando o valor 1 milissegundo. Se a gente vê em binário, olha só, é o menor valor possível que ela consegue armazenar, né? Só o último bit aqui tá verdadeiro. Ou seja, 1 milissegundo. A cada milissegundo que vai crescendo, ela vai incrementando aqui. E é dessa forma que uma variável do tipo time trabalha. Uma variável do tipo LTime é basicamente a mesma coisa. Só que nós vimos que aqui no manual, ó, uma variável do tipo LTime, a resolução dela é em nanosegundo. Então, ou seja, a cada que subir ali vai ser 1 nanosegundo. E aí ela tem uma infinidade, né? Nós temos ali 64 bits para contar nanosegundo. Então, por isso que ela consegue chegar nessa resolução aqui e armazenar essa quantidade enorme de dias aí. Então é basicamente isso, com relação às variáveis que armazenam tempo aqui no Tia Portal. Na maioria das vezes nós vamos utilizar a variável do tipo time, né? Evitem utilizar variáveis do tipo S5time, como eu falei, é um temporizador, uma variável data type um tanto quanto antigo, né? Utilizados em CLPs mais antigos e que existem ainda, justamente por questões de compatibilidade, né? Às vezes a gente vai pegar um programa, uma programação que foi realizada em um CLP antigo e queremos trazer aqui para o nosso Tia Portal. Existe ainda, né? O bloco não precisa ser substituído. Existe aqui, nós vimos aqui nas instruções, né? O Legacy aqui, ó, que são temporizadores que existiam em edições passadas, modelos de CLPs passados, enfim. Mas sempre utilize ali time ou LTime, dependendo da resolução que você precisa. Ok? Até a próxima aula.